Formas de extinção do ato administrativo. Se os senhores estão acompanhando nossos vídeos, em vídeos anteriores nós já falamos sobre o ato administrativo, seu conceito, características, elementos que o compõem, etc. Neste vídeo, destinado aí basicamente para os meus alunos de cursos de graduação e também para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, eu estou falando um pouquinho sobre o ato administrativo. Então eu vou falar agora um pouco sobre as formas de extinção desse ato administrativo. Primeira forma de extinção do ato administrativo é a forma básica, a normal, a forma comum, que é o cumprimento dos seus efeitos. Uma vez que o ato administrativo cumpriu o papel ao qual ele se destinava, ele é extinto. Extinto por quê? Pelo cumprimento dos seus efeitos. Porém, nós temos outras formas de extinção de um ato administrativo. Por exemplo, desaparecimento do sujeito ou desaparecimento do objeto daquele ato administrativo. Então imagine um ato administrativo de tombamento de uma casa, de algum bem. Tá? Se esse bem explode, se ele desaparece, se acontece alguma coisa, obviamente aquele ato administrativo ele é extinto. Ok? Temos várias outras hipóteses aí de extinção. Então, por exemplo, um funcionário que foi nomeado para um cargo público, se ele vem a falecer, né, esse ato administrativo, ele passa a ser extinto. Além dessa forma de extinção do ato administrativo, a doutrina fala ainda em retirada, que é o quê? Que é a extinção do ato administrativo que decorre da edição de um outro ato jurídico, ok? Temos ainda a caducidade, que é a retirada do ato administrativo por ter sobrevindo uma norma superior que torna incompatível a manutenção daquele ato, ok? Então, o ato ele estava de acordo com a lei, só que sobreveio uma nova norma que dessa forma fez com que aquele primeiro ato, aquela primeira lei se tornasse incompatível com ela. Então, é uma forma de extinção daquele ato administrativo. Temos ainda a contraposição ou derrubada e a cassação. O que é a cassação? Cassação também é uma forma de retirada do ato administrativo, porque em razão do seu beneficiário ter descumprido uma condição que era indispensável para a manutenção daquele ato. Por exemplo, a cassação de um alvará de funcionamento. Então imaginem aí uma empresa de alimentos, então uma pastelaria, etc. Ela tem um alvará de funcionamento. Esse alvará de funcionamento por quê? Porque ela preenche condições de higiene que permitem a prática daquela atividade. Na medida em que ela descumpre essas determinações, então, por exemplo, se o local ele não possui condições aí de saneamento adequadas, esse ato administrativo que foi praticado anteriormente, ou seja, esse alvará, ele é cassado. Por quê? Porque o beneficiário daquele ato, ele praticou um ato que veio a coibir, né, que veio a impedir que aquela situação se mantivesse. Temos ainda a renúncia, que é a retirada do ato administrativo eficaz, por quê? Em razão do beneficiário não mais desejar a continuidade desses efeitos jurídicos. A renúncia, ela só se destina a atos ampliativos, ou seja, atos que trazem benefícios, que trazem privilégios para uma pessoa. Por exemplo, alguém que tem uma permissão de uso de um bem público. Então, a administração pública permite que ele utilize determinada área para determinado empreendimento. Ele está trabalhando corretamente, sem nenhum problema, tudo certinho, e aí um belo dia ele não tem mais interesse em continuar a utilizar aquele benefício, aquela prerrogativa, aquele privilégio que a administração pública deu para ele. Então, nesse caso, nós vamos extinguir aquele ato administrativo. Temos ainda a recusa, que é a retirada do ato administrativo ineficaz, tá? Em decorrência do quê? Em decorrência do seu futuro beneficiário, ele não desejar mais a produção desses seus efeitos. Então o ato ainda não está gerando efeitos, por quê? Porque ele depende da concordância do seu beneficiário, mas esse beneficiário,
se recusa antes que o ato possa gerar efeitos. Então aí nós temos aí uma forma de retirada do ato administrativo. De uma forma bem simplista, esses são as principais formas que nós vemos na doutrina e na jurisprudência, mas com aprofundamento aí, com estudo em obras especializadas, os senhores poderão encontrar algumas outras, ok? Espero que os senhores tenham gostado desse vídeo. Vamos gravar alguns outros para ajudar aí os nossos alunos e as pessoas que têm interesse no direito administrativo. Lembrando que nós temos, nosso livro está disponível para venda no site www.livrosjuridicosbsb.com.br. Lá os senhores vão encontrar alguns vídeos e textos também tratando destes e de outros temas. Abraço e até o próximo vídeo.